Olá, pessoal! Nós estamos aqui para conversar sobre um tema bem atual, assim, bem da nossa vivência, do que a gente está passando nessa época de quarentena, nessa época de isolamento, de ter que mudar toda a nossa forma de viver, de se relacionar. Então, esse tema vai bem ao encontro do que a gente está vivendo. Aqui, só para lembrar que é o quadro a gente conversa sobre essas questões, essas da nossa intimidade, das nossas angústias, das nossas dúvidas, dos nossos problemas, do que a gente quer mudar, do que a gente quer conquistar, como fazer ou não. Então esse é o quadro do Diário Posso Tocar e hoje, o nosso tema hoje é o seguinte: como que eu posso aprender, como que eu posso estudar à distância, sem ter um professor do meu lado? Como que isso, será que isso realmente funciona? E como que eu faço isso? Esse tema que hoje a gente vai conversar, eu trouxe aqui justamente porque eu recebi mensagens de pessoas sentindo essa dor, mesmo comentários durante as nossas outras lives aqui no Diário, de pessoas manifestando que se sentem um pouco perdidas nesse processo de aprender sem estar com um professor do lado, nesse estudo meio autodidata, autônomo, que constrói o próprio estudo, o próprio aprendizado. Então eu falei, acho que é importante a gente conversar e vamos conversar. Eu elaborei aqui 5 passos. 5 passos para te guiar, te dar coragem e para te orientar a como fazer isso. Por quê? Porque, galera, o mundo mudou. O mundo mudou. Agora, o mundo estava mudando, a tecnologia estava ficando cada vez mais intensa, o mundo digital estava aí super forte, muitos cursos online já surgiam, tinha-se muita oportunidade de aprendizado na internet, isso é fato. Mas agora, essa é a nossa realidade diária. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos percebendo o quanto isso realmente é uma ferramenta poderosíssima e é a que está ao nosso alcance com mais facilidade. E isso nos mostra que, assim, há diferentes formas de ensino e nós podemos nos aproveitarmos dessas diferentes formas de ensino, mas o que a gente tem que entender no primeiro momento é que toda construção de aprendizado, ela demanda do eu querer. Uma vez que eu quero aprender, eu tenho autonomia para construir meu aprendizado. Sempre o aprendizado parte da gente. É uma construção que nós fazemos e nós sempre fazemos na relação com o outro. Essa ideia de que nós vamos aprender sozinhos, ela é uma ideia que não se funda na verdade, na essência, porque nenhuma forma de aprendizado se constrói sozinho. Não acontece isso, galera, não acontece. O fato da gente não estar com um professor físico do nosso lado não quer dizer que a gente não tenha a possibilidade de construir o aprendizado de outras formas, buscando outras pessoas, outros relacionamentos, outras formas de adquirir. O aprendizado sempre é construído numa relação. Então o autodidata, ele aprende sozinho apenas no sentido de que não há uma pessoa fisicamente do seu lado, mas nunca é sozinho. Sempre há um modelo, sempre há uma referência, sempre há uma fonte para a gente poder ter como inspiração, ter como modelo, ter como guia. E assim, esse é o caminho para o aprendizado, que a gente tem que ter clareza. O caminho de que se eu quero, eu vou encontrar estratégias para conseguir me guiar aqui. E nunca é sozinho. Eu não preciso ter o medo porque eu estou sozinho, porque nunca está sozinho. Não há como. Não há como. Se você tenta aprender algo sozinho, você não sai do lugar. Demora muito. O que é construído sozinho vem do campo das pesquisas, de você propor algo novo, de você fazer muitos testes e nesses testes você ter aquela questão de não dá certo, você encontra resultados negativos, você tem que recomeçar, mas não é assim que a gente tem que fazer, por exemplo, no caminho da música. E eu queria compartilhar com vocês aqui um modelo de educação que já existe lá em Portugal desde 1976. É a Escola da Ponte. Vocês já ouviram falar? Não é nada... Quer dizer, o sistema de ensino deles é modelo, é referência para um sistema de ensino completamente diferente, efetivo, que dá resultados. E assim, vocês vão ficar chocados um pouco com isso se vocês nunca ouviram falar dessa Escola da Ponte. E desde 1976, sabe o que significa isso? Já faz mais de 40 anos. Quase, daqui a pouco vai fazer 50 anos, quase meio século que essa escola tá ali. Como que é? Eu vou ler aqui, um trechinho que eu separei, que o Rubens Alves fez uma citação, o escritor Rubem Alves, o nome dele, né? Olha o que ele falou. As crianças
que sabem ensinam as crianças que não sabem. Isso não é uma exceção lá. Isso é a rotina do dia a dia. A aprendizagem e o ensino são um empreendimento comunitário, uma expressão de solidariedade. Mais que aprender saberes, as crianças estão sempre a aprender valores. A ética perpassa silenciosamente, sem explicações. As relações acontecem naquela sala imensa. Foi assim que o Rubem Alves resumiu uma das suas muitas surpresas quando ele esteve em contato com a Escola da Ponte, que fica lá numa cidade de Portugal, próxima à cidade do Porto. A cidade chama Santo Tirso. É uma escola pública lá em Portugal e ele compreende que o percurso educativo de cada estudante lá supõe um conhecimento cada vez mais aprofundado de si próprio e um relacionamento solidário com os outros. Para falar de um jeito bem prático, a forma como eles desenvolvem o ensino nessa escola é totalmente diferente do que a gente tem de referência em modelos aqui no Brasil. Lá não existem séries ou ciclos, não existem a turma da primeira série, da segunda série, do primeiro ano, terceiro ano. Todo mundo, a sala não tem parede, não tem várias salas por ciclos, não é isso. Os alunos de diferentes idades estão juntos, no mesmo espaço, o tempo todo, e eles se agrupam, se afinizam por temas de interesse que eles vão estudar. Então, o processo de construção de aprendizado lá é totalmente autônomo. O aluno ele vai tendo autonomia para ele buscar o aprendizado dos diferentes conteúdos que ele tem que ter, que ele tem que cumprir. Tem um conteúdo lá, lógico, tem um passo a passo de coisas que ele vai ter que trilhar, mas ele é autônomo para decidir o que ele quer estudar naquele dia que ele chega na escola. Ah, eu vou fazer hoje pesquisas que vão me responder como resolver essa questão de matemática, ou eu vou estudar essa área aqui da música, ou eu vou estudar essa área da biologia. É ele que vai decidir, ele de acordo com os grupos que ele se afiniza, interesses, grupos de estudo com os colegas de diferentes idades. Ambos se reúnem para resolver esse tema. Então, assim, esses grupos se fazem e desfazem. Mas, Dani, como assim? Como que eles têm essa total autonomia? Eles têm. Porque o projeto pedagógico da escola, olha só, o que a escola busca é fazer a ponte, por isso que chama Escola da Ponte. Agora, que ponte? O que é isso? Ela visa a formação de pessoas autônomas, responsáveis, solidárias, mais cultas e democraticamente comprometidas, verdadeiramente com vontade de construir um destino coletivo e um projeto de sociedade que potencialize a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades do ser humano. O fato é o seguinte, eles têm lá 3 núcleos distintos de organização, que eles chamam de iniciação da educação, consolidação e aprofundamento. Na fase, quando os alunos estão nessa fase de iniciação, eles são tutorados. Tem professores na escola, lógico que tem. Os alunos podem e devem recorrer aos professores quando eles precisam de uma intervenção, de uma ajuda para... Os professores estão ali assessorando eles. Só que não existe um professor acompanhando uma turma. Não existe especificamente um professor que fica naquela sala, não tem isso. Os professores transitam na escola e os alunos têm total autonomia para construir essa aprendizagem. Eles aprendem desde sempre a buscar o conhecimento. Essa forma autodidata que a gente tem aqui muito comum na música, lá acontece na sala de aula. É muito curioso e é admirador, não é? Quando eu escutei pela primeira vez falar dessa escola, eu lembro até hoje. Foi quando eu estava no curso de pedagogia, até então eu nunca tinha ouvido falar desse modelo de educação. E aí eu lembro que eu fiquei de boca aberta. Eu falei, como assim? Como assim? Como acontece isso? É um modelo de educação que dá muito resultado e está lá, em Portugal. Não sei por que não foi acolhido em outras instituições, em outras escolas, em outros países, eu não sei por quê. Mas esse modelo de educação que eles têm lá é muito pertinente para nós nesse momento, para a gente refletir. Por isso que eu trouxe aqui isso, por isso que eu estou falando dessa escola. Porque assim, eu quero que a gente se abra para a ideia de que o mundo mudou. E ainda que já haviam iniciativas pontuais em locais, assim como essa escola lá em Portugal, há iniciativas de inovação, isso não estava generalizado. Hoje em dia, com essa pandemia que a gente está vivendo, com esse momento, nós estamos sendo impulsionados a enxergar novas possibilidades. E eu acho incrível esse trabalho que tem lá. Olha só, as crianças, quando elas estão nesse começo da iniciação, dessa fase de iniciação, elas são tutoradas com mais frequência e passam a aprender as regras de convívio coletivo, de como conviver
com as equipes, aprende o compromisso que elas assumem, o valor disso que elas assumem com os demais e com o seu próprio processo de aprendizado, aprende responsabilidade, isso nessa iniciação. Depois, quando ela já está na fase de consolidação, ela não tem mais necessidade, o acompanhamento desse professor diminui, ela começa a ter mais autonomia, ela transita nos diversos espaços dessa escola. A biblioteca é o ponto central da escola. Nas nossas escolas é o pátio, né? O ponto central de encontro aqui é o pátio, é o recreio, lá é a biblioteca. A biblioteca é o ponto central e nessa fase de consolidação, os alunos eles têm autonomia para gerir os conteúdos que eles vão fazer do primeiro ciclo do ensino básico. Então, as matérias que eles vão fazer, os conteúdos que eles têm que consumir, eles têm autonomia. Eles decidem que dia que eles vão fazer e correm atrás dessa pesquisa que é feita na biblioteca e muito na internet. E aí, o último núcleo que eles têm de aprendizado é o do aprofundamento, que ali as crianças e adolescentes estão convivendo juntas e aí elas já assumiram total autonomia sobre o processo, elas gerenciam as atividades e em relação ao currículo, assumem o currículo do segundo ciclo, que seria correspondente aos anos da quinta, do sexto ao nono ano aqui no Brasil. Enfim, é muito diferente, não tem provas. Lá, os alunos, eles têm um tutor, eles podem escolher um tutor das diferentes esferas da comunidade escolar. Não é apenas um professor. Pode ser um pai de aluno, não necessariamente o dele, pode ser um pai de aluno que é ativo na comunidade escolar, pode ser funcionário, enfim, os alunos têm direito a escolher um tutor para que seja um orientador, um guia, alguém que vai alicerçar ele nesse processo de construção autônoma do seu aprendizado, alguém que vai ajudar ele a medir, a avaliar, encontrar formas, inclusive, de como que eu vou avaliar se o que você aprendeu está satisfatório ou não. A prova não é como nós temos aqui. Eles conversam muito, algo muito de diálogo mesmo, de como que eu vou medir se o que eu aprendi tá legal, eu estou satisfeito, se está realmente efetivo. É bem diferente. E isso é esse é o meu primeiro ponto, meu primeiro passo aqui. É você se abrir para a possibilidade de que aprender é um processo sempre feito a dois. Nunca há uma única pessoa. Se você não tem o seu professor físico do lado, por N motivos, talvez por essa quarentena, talvez porque na sua cidade não tem uma escola de música legal, talvez porque você não tem a condição de pagar aulas com um professor agora, por N motivos. Se você não tem um professor aqui físico do seu lado, ainda assim a sua aprendizagem vai acontecer porque você é o agente dela, você constrói. E como é que eu vou construir, Dani? Procurando modelos no que está mais ao seu alcance. Se a internet é ao seu alcance, você vai procurar esse modelo na internet. Tem vídeos, tem canais, tem muitas orientações que a gente pode consumir. Então esse é o primeiro passo. Acreditar que você consegue aí, se você quer e se você está ciente que você é o agente da própria construção do aprendizado, ok? Tá, aí vem para os outros passos, que visam te socorrer, de não ficar perdido. Porque muitas das pessoas que me procuraram, me mandaram mensagem falando, mas como é que eu faço? Eu me sinto perdido, eu não tenho um passo a passo. Realmente isso acontece. Isso são os desafios do autodidata, de quem está construindo o próprio estudo. Ele tem que traçar a própria rota. Mas eu trouxe aqui para vocês mais 4 passos para te ajudar nisso. Tome nota. Vale a pena. O primeiro passo é que você tem que buscar conhecimentos que te façam entender todo o conjunto de signos, de símbolos, da grafia da música. Porque quando a gente começa a estudar música, logo a gente tem aquela ideia daquele monte de bolinha, daquele monte de signo, e a gente não sabe o que significa. É uma escrita muito particular. Então, isso demanda que a gente tenha que buscar os fundamentos da música. Como que eu vou buscar os fundamentos, Dani? Você tem que encontrar um currículo mínimo de conteúdos para você, que você tem que aprender para entender música. Então, esse é o ponto, tá? Eu tenho que pesquisar conteúdos mínimos que eu preciso? Sim, você precisa encontrar. Tem conteúdos mínimos que nós precisamos entender, que estão fundamentando a música enquanto uma linguagem, e você precisa buscar isso nas suas diversas fontes, em livros, na pesquisa do Google, na internet, no YouTube, nas redes sociais, enfim. Você precisa começar a desbravar esse caminho de encontrar esses currículos mínimos que vão te fundamentar tanto a compreensão da partitura, quanto o desenvolvimento do seu ouvido musical, porque o que a música estimula? Além das inúmeras outras coisas, ela nos estimula um refinamento da escuta.
o ouvido de quem estuda música se diferencia do ouvido de quem não estuda pela perspicácia. Quem estuda música tem um refinamento, percebe coisas e qualifica essas coisas de uma forma que outros que não estudaram música não qualificam, não percebem. Porque isso a música faz, educa o nosso ouvido, entre outras tantas coisas. Então eu preciso encontrar fundamentos e conteúdos que vão educar o meu ouvido. Nossa, Daiane, isso vai ser amplo? Vai, é normal. Você vai construir o seu aprendizado, tudo é amplo, tudo vale a pena também quando a gente não tem a alma pequena, aquela tradicional frase, né, clichê que a gente escuta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas isso quer dizer que vai ser um caminho longo, que você vai buscar por isso de uma forma longa. E daí, qual é o problema? O importante é que você está construindo isso, tem que buscar essa referência, entendeu? E também fundamentos de como bem interpretar o seu instrumento. Que você vai estudar música, você vai se conectar com o instrumento, você vai querer ter uma fonte de expressão em algum instrumento, tá? Então eu já compreendi os signos, eu entendo uma boa parte de como ler, como funciona a escrita musical, o código todo, já estou entendendo fundamentos da linguagem musical, comecei a educar meu ouvido, eu estou tendo essas percepções de educação do ouvido, ok, tá acontecendo tudo isso, agora como que eu tiro os melhores sons possíveis do meu instrumento? Como eu consigo expressar isso da melhor maneira possível naquele instrumento? Então, buscar referências, ler, ouvir referências de intérpretes. Pega uma mesma versão de uma música que você pretende tocar e escuta diferentes intérpretes, diferentes versões interpretativas. Você vai começar a refinar a sua escuta novamente para o que é uma qualidade interpretativa assim ou assado. Então, nós precisamos ter isso também. Esse é um segundo passo, importante, ok? Buscar fundamentos que te fazem entender o conjunto de signos que te permitam as estruturas mínimas ali para você começar a se expressar, entender, compreender e transformar isso em som da melhor forma possível, ok? Depois, terceiro passo, você precisa entender como funciona o seu instrumento. De que adianta a gente ter todos os fundamentos, tá buscando ali conteúdos, ter um direcionamento desses conteúdos e a hora que você chega na prática ali de tocar o seu instrumento, você não consegue... como é que funciona isso aqui? Parecia eu quando comprei o sax. Eu comprei o sax e eu nem montei porque eu não sabia como que montava e eu fiquei travada porque eu não sabia como que montava. Mas também eu não fui buscar um vídeo, era só ter ido na internet buscar, era coisa... Acredito que eu ia encontrar muito fácil isso. E que como eu já estava pré-moldada na ideia de que eu ia fazer aula com um professor físico do meu lado, e eu estava com essa ideia moldada na minha mente, eu nem fui atrás de outras alternativas de pesquisa. O que eu fiz? Comprei meu sax, guardei ele na case e fiquei esperando o dia da aula com o meu professor físico. Entendeu? É porque eu estava moldada para aquela realidade. Então, eu não sabia o que significava, eu não sabia como montar o meu instrumento. Então, a gente precisa entender como funciona o instrumento. E isso pressupõe, desde que você conheça como montar, como afinar o seu instrumento, quais são o que tem que fazer assim primeiro, quando você chega para tocar as etapas iniciais ali do teu instrumento, como afinar, como montar, como tirar som, como colocar isso aqui. Depois você vai compreender como que tira as notas nesses instrumentos, como que eu produzo o som aqui. Qual é o alcance de notas que eu posso ter? De que forma? O que eu tenho que fazer? Isso envolve a compreender tanto a extensão de notas, a tessitura, como que eu consigo? Que movimento que eu tenho que fazer? No piano eu tenho que fazer assim? Eu tenho que fazer assim? Como que eu toco? Que postura que eu uso? Isso entra já em questões técnicas do instrumento. Qual é a postura que eu tenho que usar? Qual é o dedilhado que eu tenho que usar para conseguir fazer aquilo rolar ou não? Qual que é a melhor forma de segurar esse instrumento ou não? Isso tem a ver com a postura. O que isso vai implicar na minha sonoridade ou não? Parece bobo isso, viu? Mas não é? Por exemplo, eu no começo do estudo do sax, eu tive muita dor no polegar e isso me atrapalhava porque eu não conseguia ficar focada na aula, não conseguia ficar focada em afinar as notas. Tá doendo pra caramba. Eu segurava o sax com a minha mão direita aqui. E a minha correia que pendura o sax estava completamente desajustada. E é uma coisa boba, é muito boba, é bem inicial. E com isso eu segurava o peso do sax com a minha mão e não deixava ele pesar na correia.
Isso influenciava a minha concentração, a minha disposição, eu cansava, e ficava com dor, ficava sentindo dor e não rendia muito na sonoridade, entendeu? Até eu começar a entender sobre isso, sobre essa questão que o sax fica aqui, ó, é pendurado aqui, ele tem o peso dividido aqui na mão. Então, assim, parece bobo, mas não. E a gente tem que entender também coisas que são típicas da escrita para o nosso instrumento. Porque quando a gente fez lá no passo 2 que eu falei, buscar fundamentos de como entender a linguagem, os conteúdos mínimos para que você consiga se aventurar na música e entender, isso vai ser de uma forma geral, só que o seu instrumento tem coisas específicas para ele, todo instrumento tem, que são formas de escrita específicas. Eu separei algumas delas, por exemplo, ó, o movimento do arco nos instrumentos de cordas friccionadas. Sim, tem aquele coisinho que vem assim parece uma caixinha assim, ou um Vzinho na partitura. Isso só vem para instrumentistas de arco que estão ali tocando, porque isso indica se você vai fazer o arco para cima ou o arco para baixo, enfim, como que você vai fazer, se é para baixo ou para cima, não sei. Então, isso é típico, você tem que entender isso, se você toca instrumentos de cordas. Como que vem grafado, que dedos que eu uso para tocar, isso chama dedilhado. Que dedos que eu uso para tocar, nos instrumentos de corda dedilhada, por exemplo, como que funciona a tablatura, aquele zerozinho que aparece na tablatura, ou mesmo nas partituras dos instrumentos de corda dedilhada, o zero significa tocar com a corda solta. Isso não tem no piano, por exemplo, não vai aparecer um zero no piano, nunca. É uma escrita típica daquele instrumento, que é para usar a corda solta. Como fazer o movimento da palhetada. Outra coisa, em peças de percussão, na bateria, por exemplo, como não tem altura, não tem do, ré, mi, fá, sol, é um conteúdo que a gente aprende de forma geral como fundamento da música, e aí você vai tocar instrumento percussivo e não tem. Na maioria dos instrumentos percussivos, nós não vamos tirar a altura do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, não vai fazer isso. Só que você vai aprender que conforme a cabeça da nota está escrita numa linha, ou num espaço da pauta, isso corresponde a uma peça da bateria que você toca. Você tem que tocar no prato, tem que tocar ali no bumbo, tem que tocar na caixa. Cada lugar que tá a notinha não é para indicar uma altura, mas é para indicar uma peça. Tá entendendo? São formas específicas, é lógico que vocês estão entendendo, lógico. São formas específicas de escrita. Então a gente tem que entender, o terceiro passo é você, quando começa, a hora que você botar a mão na massa no teu instrumento, você vai cair com a dúvida inicial de como que eu tiro o som aqui, como que funciona isso aqui, como que eu monto, aonde estão as notas, que significa isso aqui, e aí você vai ter que buscar conhecimentos que socorram nas necessidades específicas do teu instrumento, entendeu? Isso é uma coisa, por exemplo, o pedal também no piano, não falei, vem escrito pad, ou vem um asteriscozinho assim, uma florzinha assim, debaixo da pauta, que é para indicar como usar pedal. Isso é típico do piano, é escrito do piano, tá bom? Então, a gente tem sempre que buscar orientação, buscar ajuda. Se você começa a não encontrar como resolver essas questões na hora, quem está acompanhando, por exemplo, a minha live das 6h30 da manhã, do quadro Instrumentando, tá vendo eu estudando lá, e, por exemplo, segunda-feira eu estudei acordeon e travei, porque apareceu lá na partitura como fazer um acorde com sétima, e eu não sei. E o livro que eu tô seguindo de referência não me mostra qual é o dedilhado que eu uso. Então, assim, eu tô fazendo um estudo autodidata no acordeon, e aí não soube o que fazer, não sabe o que fazer, é o processo mais natural que tem. O que eu fiz? No mesmo dia, assim que eu terminei a live, eu comecei a buscar referências no YouTube, fui buscar no YouTube como tocar acordes com sétima. Já encontrei isso? Não encontrei essa resposta, mas encontrei muitos outros vídeos super legais, aprendi outras coisas do acordeon que me enriqueceram, aprendi a fazer formas de acordes com baixo, o acorde aqui, foram coisas bem enriquecedoras mesmo. Eu já tive essa resposta de como fazer isso? Não tive. Tudo bem. Eu não tenho ainda, uma hora eu vou ter. Isso faz parte do processo de construção do seu conhecimento, isso é natural. Você tem que ter paciência e persistência. O fato é que a gente nunca aprende sozinho, a gente aprende na relação com o outro. Então vamos continuar desbravando e pesquisando. A gente tem que buscar por isso é importante ter uma comunidade que se ajuda, uma comunidade de estudantes de música, uma comunidade que se fortalece, que se ajuda. Eu super adoro quando vocês me dão dicas de como tirar a sonoridade. Ontem mesmo, isso foi na live de ontem do Instrumentando, eu tocando sax, tendo dificuldade lá na hora que eu tava estudando para conseguir os graves. E aí vieram várias dicas, uma delas que eu tenho que soltar a palheta. Então essa comunidade de troca é muito positiva, a gente aprende na relação, então a gente tem que buscar essa comunidade de pessoas, tem que encontrar modelos, isso faz parte do nosso processo de pesquisa, ok? Tá, ok, tia. Agora vamos lá.
Nós temos que agora aprender um passo essencial. Temos que aprender como ter um estudo realmente eficiente. Porque você forma a sua base, você encontra o seu currículo mínimo do que você tem que estudar ali de forma direcionada para construir seus fundamentos, seu ouvido, sua compreensão musical. Ok. Aí você vai lá e começa a estudar, você aprende como funciona o seu instrumento e você começa a estudar e começa a ter forma de estudo não produtiva. Trava tudo. Você estaciona, você começa a achar que não nasceu para isso, começam a vir todas aquelas crenças limitantes baseadas na frustração e que você está tendo pela frequência de erros. São tantos erros, está tão frequente esses erros, estão tão contínuos que o desânimo bate forte. Então, o quarto passo que eu coloquei aqui, que é essencial, é saber formas de estudo eficiente, galera. Eu já fiz uma live aqui exatamente falando especificamente sobre isso. Você pode voltar e assistir como ter formas eficientes de estudo, como render, como aproveitar cada vez mais. Porém, eu vou lembrar algumas delas, porque são importantes que vocês saibam. Primeira coisa, nós temos que estudar sem estar cansado. Ou, quando você está estudando e chega o momento do cansaço, você tem que parar. A primeira coisa é que o cérebro não retém, ele não consegue ter formas criativas e funcionais de evitar o erro se ele estiver exausto. Ao menor sinal de exaustão, galera, isso é sério, ao menor sinal de exaustão, respeita os seus limites naquele dia, tá? Eu falei ontem que um estudo muito eficiente não se mede pelo relógio, mas pela qualidade das conexões neurais que são formadas. E essa qualidade de conexões neurais, elas são baseadas em evitar erro, em buscar acerto. E para buscar acerto, nós temos que ter estratégias muito criativas. A gente tem que vir do macro para o micro, a gente tem que diminuir o estudo da peça. Não adianta a gente querer ficar estudando a peça inteira, a gente tem que vir cada vez reduzindo mais e focar no ponto da dificuldade. Porque a gente começa e aí a gente acha que a gente vai tocar toda a música assim, do começo ao fim de uma vez. E não é isso que acontece, porque quando a gente faz isso, a gente toca ela toda engasgada, toda catando milho, como falam. A gente não consegue, fica truncando na peça. Então a gente tem que ir do macro para o micro, tem que cada vez reduzir mais, estuda um trecho. Quando for estudar esse trecho, você vai perceber que tem pontos ali de dificuldade. Você vai reduzir mais ainda, você vai ficar naquele pontinho. Mas eu tenho 3 notas que eu não consigo, então você vai ficar nas 3 notas. E mais do que isso, você precisa encontrar formas criativas de resolver esse problema das 3 notas. Então, um estudo eficiente ele não se mede pelo tempo, mas pela qualidade das conexões neurais. Ainda assim, é importante que a gente tenha um tempo mínimo de estabelecimento de aprendizado efetivo. Eu falei isso ontem também, que estudar menos de 40 minutos por dia não vai rolar uma efetividade de assimilação para valer como deve ser o processo de assimilação. A gente precisa dar tempo para o nosso corpo. Então, eu não quero dizer que você vai esquecer o relógio e 15 minutos está tranquilo. Não é isso. Não é isso. A gente tem que ter um tempo para o corpo se acomodar às conexões que ele tem que fazer. Mas mais do que isso, tem que estar focado em realmente estratégia para evitar erro. Por isso, o cérebro tem que estar descansado. Quando você fica cansado, já sente que já deu. Mas não deu 40 minutos e eu já fui. A minha concentração já foi, Dani. Tudo bem, já deu. Não vai rolar dali para frente. Já deu. Entendeu? Você tem que respeitar esse limite. E depois você tem que se perguntar, isso vale a pena a gente revisar aqui, ó. A gente tem que se perguntar como que tá o seu índice REPS. Como assim, Dani? REPS? Que sigla é essa? REPS. O que é isso? Quando você estiver estudando, você tem que ficar constantemente perguntando para si mesmo: por que eu vou repetir essa passagem aqui? Porque nós temos que fazer isso. Eu já falei várias vezes que a gente não pode tocar uma vez só e você vai sentir que você não pode tocar, porque tocando uma vez só, você toca meia boca e sai mais ou menos, e você não vai querer que saia mais ou menos. Você quer tocar direito, você quer tocar perfeito, então você vai repetir. A repetição, ela é nossa amiga. Agora a questão é, você tem que se perguntar: por que eu vou repetir? O que eu vou fazer de diferente aqui? O que eu posso melhorar, realmente melhorar? E você tem que conseguir dar uma resposta concreta. E conforme você vai dando essas respostas concretas, elas têm que atender ao índice REPS. O que é isso? O R, esse R da abreviatura REPS, vem de repetição e esforço, que significa o seguinte: a prática que você está fazendo, essa repetição que você está tendo, ela te coloca realmente no limite da sua capacidade, do seu esforço.
e inclui inúmeras repetições para te tirar da zona de conforto, ou ela é automatizada? Como assim, Dani? É o número de repetição versus esforço. Você fica repetindo de forma automática, porque tem que repetir, porque falam que tem que repetir, então repete. Ou você repete buscando dar as respostas do porquê que eu vou repetir. Realmente, eu vou repetir de forma concreta porque eu errei o ritmo. Então eu tenho que ter concentração e foco em acertar esse ritmo aqui. Ah, eu vou repetir porque a nota dó tá desafinada. Então eu tenho que ter concentração, que eu tenho que fazer esse movimento aqui com a minha mão para afinar o dó. E aí você vai fazer uma repetição que te tira da zona de conforto, que exige de você muita concentração, muito esforço. Esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar. É o R. É repetição versus esforço. Repetição automática, que nem papagaio, é o primeiro erro mais comum que nós fazemos quando não sabemos ter um estudo eficiente. Um estudo que realmente dá resultado, tá? Cuidado. Segunda letrinha do índice REPS é o E, que significa envolvimento. A prática exige muito de você, requer concentração e foco para alcançar a meta? Ou não? Tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco. Você toca só, olha só, tem uma diferença, por exemplo, se você fala assim, ó, eu vou repetir essa música 10 vezes. Ou se você propõe assim pra você, eu vou repetir essa música 10 vezes certas. É muito mais desafiador ter que tocar 10 vezes certas. É muito mais concreto e mensurável. E isso exige de verdade do seu cérebro uma concentração gigante. Gigante. Porque se você propõe que você vai tocar 10 vezes certas, e se você se desafiar a serem 10 vezes certas consecutivas, pior ainda. Ou melhor ainda. Porque na verdade você vai exigir de você extrema concentração e você vai aplicar um dos princípios muito importantes que é diminua a velocidade. Não tem como a gente ficar tocando alguma coisa rápida e querer que tenha concentração e acerto nessa coisa rápida. Uma coisa que exige de você ali um alto grau de concentração para domínio técnico tem que ser reduzida a velocidade, porque você precisa que o seu cérebro foque no controle extremo, que ele tenha muita consciência. Então, você tem que avaliar esse seu nível de envolvimento e trazer propostas para que seja algo cada vez mais concreto. Você entende que eu estou falando de 10 vezes consecutivas? 10 vezes consecutivas é sem errar no meio. Tipo, se você tocou 3 vezes certo e na quarta errou, não vale mais, você vai recomeçar a contagem. Tá entendendo o que eu tô falando? É assim que a gente tem práticas super efetivas de aprendizado, é verdade? E não dá para fazer isso na peça inteira. Quando você pensa, sei lá, Daiane 10 vezes consecutivas, imagina uma música de 4 páginas. É difícil. Gasta um tempo gigante para fazer isso, para conseguir ter precisão nisso. Você não tem, talvez, esse tempo todo. Então é por isso que você tem que ser do macro para o micro. Porque fazer isso num trechinho desse tamanho é plenamente possível. E você vai ficar top nesse trecho. Você vai realmente ensinar a sua mão a te obedecer e a conquistar aquele resultado. Tá? Terceira letrinha do índice REPS, que você tem que ficar sempre se avaliando. Propósito. Por isso, REPS. Repetição versus esforço, o envolvimento que você está tendo e o propósito. Como assim, Dani? O propósito é o seguinte, a tarefa que você está fazendo conecta diretamente com a habilidade que você deseja desenvolver. Por exemplo, estudar uma escala, um arpejo em separado para conseguir fazer uma cadência. Vamos lá. Isso tem a ver com estratégia que você está tendo para resolver aquela questão. Você viu que você não consegue fazer aquela passagem. Imagine que você está fazendo uma escala e você não consegue. Você erra no meio daquela escala e talvez você erra porque ela é muito rápida. Então, você para e pensa, caramba, eu tô errando o ritmo. Eu preciso ter uma estratégia para fortalecer e corrigir isso aqui. É o ritmo que eu tô errando nessa escala. Não consigo fazer a velocidade. A estratégia que você vai usar, ela realmente está conectada com o seu propósito depois? Porque se você ficar repetindo escala, ok, eu vou repetir escala várias vezes. É uma forma de estudo, mas ela não conecta com o seu desafio. O seu desafio é conseguir tocar essa escala rápida. Ah, então eu vou ficar tocando várias vezes rápidas. Você vai errar todas as vezes rápidas. Você já não estava conseguindo ficar tocando rápido, não ajuda nada. Ah, então eu vou tocar 10 vezes devagar. Isso não conecta exatamente com a sua prática. Pensa comigo. Se você toca exatamente 10 vezes ela para tocar devagar, como eu falei agora há pouco, e a sua proposta é conseguir tocar rápida, não adiantou nada. Ela não tá, o propósito do que você, da estratégia que você está usando não está conectada com o que você tem que fazer. Uai, o que eu faço, Dani? Você tem que tocar 10 vezes numa velocidade lenta, 10 vezes numa velocidade média,
10 vezes um pouquinho mais que a média, 10 vezes se aproximando da outra, 10 vezes na velocidade rápida. Você tem que conduzir uma estratégia que se linka com o seu objetivo final, que é tocar rápido. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, pensem sempre disso. São pontos importantes, galera. Isso muda muito os nossos resultados na hora que a gente toca. Muito. De maneira fortíssima. E último item para você avaliar ali no seu índice RAPS. Solidez e rapidez no feedback. Bom, isso aqui você precisa buscar. Se você não tá com o seu professor físico do lado, você não vai conseguir ter isso. Como que é isso, Dani? É você ter a concretude de que você tá fazendo tá certo. Mas se o professor teu não tá do lado fisicamente, como que você vai conseguir saber se isso tá certo? Isso é muito importante. Quando a gente estuda alguma coisa, mas você fica em dúvida se está certo ou não e espera muito tempo para ter o feedback, isso é bem menos produtivo do que se você já tem feedback, alguém te fala na hora que está certo ou não, entendeu? Mas eu não tenho um professor do lado, Dani, como é que eu vou ter esse feedback? Eu não vou conseguir ter esse feedback. Não vai. Imediatamente não vai, não tenho um professor do lado. Então como é que eu faço? Escuta a gravação. Escuta muito atentamente aquela referência que você tem que fazer. Escuta a gravação original e se grava, escuta a sua. Compara se está realmente igual ou não. Refina a tua escuta, a tua audição musical. É uma forma de você conseguir buscar ter rapidez no feedback, saber logo se está fazendo certo ou não. Então, assim, estratégias de um estudo eficiente, um estudo que evita o erro, que busca o acerto, é o que realmente garante com que você faça um boom e caminhe mais rápido nos seus resultados musicais. Porque quando nós travamos no estudo, é porque a gente não sabe fazer isso. É porque a gente não sabe fazer isso. E a gente se irrita, muitos se irritam com a frequência de tantos erros. Tem tantos erros, eu erro tanto que eu fico irritado e desisto, eu largo, paro. Entendeu? Então, esse é o quarto passo, é muito importante. Primeiro, você tem que saber que você constrói o seu conhecimento, ele se constrói na relação, você tem que buscar esse conhecimento na relação com alguém, de alguma forma, aprendizados com professores online, cursos online, vídeos gratuitos, você tem que ter uma relação com alguém, comunidades de troca de conhecimento, você tem que buscar isso. Segundo, você tem que conhecer os fundamentos da música, ter um norte desses fundamentos, um currículo mínimo de conteúdos que você tem que traçar ali para que você entenda os signos todos, para que você eduque seu ouvido, para que você entenda os signos da partitura. Terceiro, você tem que conhecer o teu instrumento, saber as possibilidades, como que você monta, como você afina, como você tira som, quais são as escritas típicas para ele, qual a melhor sonoridade, como que eu consigo fazer isso ou aquilo. Quarto, você tem que saber como estudar. Isso é essencial, porque senão você vai travar, você tem todos os outros, mas não sabe como estudar, não alcança resultado. E o quinto e último passo, galera, você tem que passar pela prática, no mínimo, dos 30 dias de estudos ininterruptos. Se você está começando agora, você tem que passar pela prática, no mínimo, dos 30 dias de estudo diário ininterruptos. Ininterruptos. Não é estudar de segunda a sexta e parar no final de semana, é estudar de segunda a domingo, todos os dias, ininterruptos. Por quê, Daiane? Porque a frequência do estudo faz com que a gente aprenda, você sabe já. Agora, por que tem que ser ininterruptos? Porque você tem que formar em você o hábito do estudo. Você precisa educar seu corpo para esse novo hábito. Estudar diariamente tem que ser um hábito. Só que não é. Quando a gente começa, não é um hábito. Não é assim, não é um hábito na nossa vida. A gente não levanta de manhã e vai estudar antes de escovar o dente. Não está formado esse hábito, como está formado o hábito de você levantar e escovar o dente. Entende o que eu tô falando? Então, por isso que tem que ser 30 dias ininterruptos. E por quê, Dani? Porque diz que leva-se em torno de 30 dias para um hábito se formar. Diz que... Quem diz, Dani? Pesquisas dizem. Há um duplo, eu já falei aqui, né? Há uma dupla avaliação de dias. Algumas pesquisas dizem que 21 dias é suficiente e outras falam que 30 dias é o mínimo para você formar um hábito. O fato é que, por exemplo, na teoria que diz que 30 dias efetivo o hábito, é porque considera que nos 20 primeiros dias você ficou brigando com você. Então a sensação de desconforto é muito grande. Nos 10 primeiros dias ali, é os dias que você briga com você. É o dia que você tem que fazer o seu cérebro, porque, olha só, eu não sei quem assistiu a live, eu já falei disso, o nosso cérebro ele trabalha com 2 sistemas, o sistema deliberado e o automático. No deliberado, é aquele sistema superconsciente que coordena funções importantes, funções que ele tem que estar focado para coordenar. E o sistema automático é tudo que a gente faz automático, é tudo que já virou hábito. O nosso cérebro, ele não gosta
de trabalhar o tempo todo no sistema deliberado. Por quê? Porque isso gasta muita energia dele mesmo, de coisas que ele pega para absorver e sobrecarrega. Então ele está sempre o tempo todo programado para ir transformando coisas em automatismo, em hábito, e joga isso para o sistema automático. E a gente vai vivendo e ele não consegue, né, estourar, né, de tanta coisa que ele tem que coordenar, entendeu? Então, quando a gente tem que formar um hábito novo, a gente está forçando o corpo a estar trabalhando no sistema deliberado, está forçando ele a focar energia. Isso é contra-intuitivo, ele não quer fazer isso, ele vai resistir. Então, os 10 primeiros dias, você vai ter que brigar, e aí que entra a disciplina. Você vai ter que brigar com você, porque você vai ter vontade de dormir, vai ter vontade de parar, vai ter vontade de várias coisas, menos de ir lá estudar. E aí você vai passar por esses 10 dias, pronto, você está começando a ajeitar o hábito em você. Está começando já a virar automático, está começando. Não está plenamente, mas está começando a virar automático, não está gastando mais tanta energia ali. Só que ainda você precisa ficar, porque você não sente ainda que está um conforto, que faz parte do seu dia a dia. Está desconfortável ainda é um esforço, ainda você faz esforço para ir fazer isso. E depois desses 21 dias, desses 20 primeiros dias, ok, você já incorporou isso, só que ainda você tem uma imagem disso, desse hábito, como algo negativo, como algo pesado, como algo que, foi maçante para conseguir fazer isso. Então aí é que entra os outros 10 dias. Para quê? Para que a gente ressignifique isso, para que você lide com isso de uma forma mais natural, mais prazerosa, e para que você reforce que isso foi positivo, para que você tenha essa imagem mental desse seu novo hábito. E aí depois de 30 dias, realmente você incorporou, você não pensa mais nisso, você faz, ele é parte do seu dia, ele ficou automático. E o cérebro não gasta mais energia, você entrou no hábito de estudar diariamente. Então, quando a gente está começando, é super importante fazer o estudo no mínimo dos 30 dias direto, até que forme o seu hábito. Aí vai ser tão natural que você vai sentir falta quando você não fizer. É que nem escovar o dente. Se você deixar de escovar o dente, você vai falar, não escovei o dente hoje. Entendeu? É isso. Esse é o ponto, galera. É aí que eu queria chegar. Então, esses são os 5 pontos de como que eu consigo, Daiane, conduzir um estudo à distância. Dá pra fazer isso? Isso rola mesmo? Será que rola? Tem muita gente que tem dúvida no estudo digital. Será que rola eu aprender digitalmente? No ensino autodidata? Muito! E não só no autodidata. Você fala, eu quero estudar, não tem um professor aqui, eu vou fazer um curso online de violão, eu vou fazer um curso online de clarinete. Existem N profissionais aí, mas será que rola? O professor não tá do meu lado. Eu não sei. Rola muito, porque você é o agente da sua construção. E é isso que eu queria trazer aqui. E esses passos, esses outros passos são muito importantes para que você tenha uma mentoria para saber como seguir ali e dar conta de fazer e ir desbravando e construindo esse aprendizado. Porque, galera, se tem uma coisa que é fato, não adianta nada você ter um professor do seu lado. Nem sempre o professor físico do seu lado garante o sucesso no aprendizado, se todos esses outros passos também não estão resolvidos. Quantas pessoas aí fazem aula presencialmente com o professor e estão travadas na música e não conseguem evoluir? Então não é o fato de não estar com o professor físico do seu lado que vai limitar a sua evolução. Não é. Tem muito mais a ver com esses passos que eu falei, especialmente o passo 4 e o 5, do que a questão do professor físico do seu lado, ou não. Tá bom? Então, essa é a contribuição que eu queria trazer aqui. Esse foi o nosso bate-papo para que a gente possa dar uma renovada no ânimo e seguir adiante com outras possibilidades, para que vocês enxerguem que é plenamente possível, porque a gente só precisa ter foco e se colocar como as crianças lá da Escola da Ponte no começo do vídeo, que constrói, que gostoso, imagina você ir para uma escola que não tem paredes, que não tem salas, e que você fala, poxa, hoje eu tô a fim de estudar como que os animais se reproduzem, eu vou entender isso. Como que os mamíferos se reproduzem, como que os répteis se reproduzem. Imagina, deve ser muito legal, ninguém te força a construir o conhecimento. Você é autônomo, é a mesma coisa, ninguém tá te forçando a aprender música, você vai sendo autônomo. Que legal, eu vou aprender como que afina isso aqui. Como que eu toco isso aqui? E essa descoberta, como é que eu faço isso? É prazeroso construir o próprio conhecimento, é muito gostoso, viu? Tá bom? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse nosso tema. Nós vamos ficando por aqui. E até mais, hein? Tchau, tchau!